E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 24/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Campeonato Espanhol, Sevilha contra Mallorca. O Sevilha é o 13º e o Mallorca o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Sevilha venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos. Ambas marcam sim em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Mallorca venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com uma vitória do Sevilha e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Campeonato italiano, Roma e Monza. A Roma é a 9ª e o Monza o 20º. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8 jogos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Monza empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com uma vitória da Roma e um empate, 4-1 e 1-1. Palpite: casa vence. Campeonato Português, Porto contra Vitória de Guimarães. O Porto é o 4º e o Vitória o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, com 3 vitórias do Porto e uma do Vitória. 1-0, 2-1, 3-1 e 3-0. Palpite: casa vence, empate anula. Campeonato Turco, Galatasaray contra Fenerbahçe. O Galatasaray é o 1º e o Fenerbahçe o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 8. A última partida entre essas duas equipes foi 3-1 para o Galatasaray. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Championship, Sheffield contra Leeds. O Sheffield é o 2º e o Leeds o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Sheffield venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Leeds venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. A última partida entre essas duas equipes foi 2-0 para o Leeds. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Para os mais conservadores, menos de 4 gols e meio. Campeonato holandês, Jong e Ajax contra Cambuur. O Ajax é o 15º e o Cambuur o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Cambuur venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Ajax, 2-1 e 1-0. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio.
Young PSV contra Dordrecht. O PSV é o 18º e o Dordrecht o 3º. Nos últimos 5 jogos o PSV perdeu todos. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Dordrecht venceu 3 e empatou 2. Marcou o primeiro gol nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Dordrecht, 1-0 e 2-0. Palpite, fora vence, empate anula. Campeonato Argentino, Barracas e Nils. O Barracas é o 9º e o Nils o 13º. Nos últimos 5 jogos o Barracas venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Nils venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Nils. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Argentinos Júniors contra Rivadavia. O Argentinos é o 2º e o Rivadavia o 10º. Nos últimos 5 jogos o Argentinos venceu 4 e empatou 1. Marcou o primeiro gol nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Rivadavia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória de 2-1 para cada lado. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Tigre e Banfield. O Tigre é o 4º e o Banfield o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Tigre venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Banfield venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Tigre. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Colombiano, Júnior contra Envigado. O Júnior é o 5º e o Envigado o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Júnior venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam não nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Envigado venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 empates, 1-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato dinamarquês, Viborg contra Silkeborg. O Viborg é o 8º e o Silkeborg o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Viborg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Silkeborg venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Silkeborg e um empate, 2-2 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu aos palpites para os jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.